Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, à nossa leitura bíblica diária deste dia 21 de novembro, que bom! Os textos de hoje são os seguintes: Ezequiel capítulo 42, versículo 1 até Ezequiel 43, 27, Tiago capítulo 5, versículo 1 até Tiago 5, 20, Salmo de número 119, versículo 1 até o versículo 16, e depois fecharemos com Provérbios 28, versículos 6 e 7. E eu peço ao Espírito Santo de Deus agora que fale ao seu coração, que fale ao meu coração através dessa leitura e que a Bíblia possa nos moldar, nos tocar, nos corrigir se necessário for e também nos apontar o caminho correto nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, independente do horário, né? Ou dependendo do horário que você aí estiver fazendo essa leitura. Diz assim Ezequiel 42, 1: Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos de salas havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendia-se ao longo de 50 metros do edifício e todas as portas davam para o norte. Cada um dos 2 andares superiores com salas era mais estreito que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para as passagens na frente de cada um. Uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar de baixo ou ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo, havia 2 conjuntos de sala ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui os sacerdotes oferecem sacrifícios ao Senhor. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifício ao Senhor comerão as ofertas santíssimas e, porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do templo, não irão mais diretamente para o pátio externo. Primeiro
removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste, a fim de medir toda a área ao redor. Mediu ao lado leste com a vara de medir, que tinha 250 metros de comprimento. Mediu para o lado norte e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Capítulo 43, versículo 1. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a passagem se iluminou com sua glória. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome ao cometer adultério, adorando outros deuses, ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado do meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável. Por isso os consumi em minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo o que fizeram. Descreva-lhe todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem dele e lhe obedeçam. Esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Essas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar, com 0,5 metros de profundidade, 0,5 metros de largura, com uma borda de 23 centímetros à volta. Essa é a sua altura, a altura do altar. Da calha, o altar se eleva 1 metro até a borda inferior ao redor, com 0,5 metros de largura. Da borda inferior, o altar se eleva 2 metros até a borda superior, que também tem meio metro de largura.
A parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva mais 2 metros, com um chifre em cada um dos cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com 6 metros de cada lado. A borda superior também forma um quadrado com 7 metros de cada lado. Uma calha de 0,5 metros e uma saliência de 25 centímetros ao redor da borda. Há degraus do lado leste do altar. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano, estas serão as regras para a queima de ofertas e a aspersão do sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadok, aqueles que servem diante de mim, devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco do sangue do novilho e o aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e à saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará o novilho para a oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado, fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez com o novilho. Quando tiver terminada a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocaustos, ou como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Fará isso todos os dias, por 7 dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele, e desse modo separá-lo para o uso sagrado. No 8º dia, e a cada dia depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor soberano, falei. Agora vamos lá ao Novo Testamento. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Chegou lá já? Tiago 5, de 1 a 20. Tiago 5, versículo 1. Prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo a paciência no sofrimento. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança? Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês está passando por dificuldades, então orem. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era homem humano, como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, for trazido de volta, saiba que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Gente. Agora vamos voltar ao Antigo Testamento, Salmos. Salmo de número 119. Versículo 1, vai lá. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem seus preceitos e buscam de todo o coração esses preceitos. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então ficarei envergonhado quando meditar nos teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Oh, Jesus! Obedecerei teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro obedecendo a tua palavra? Ou melhor, como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitarei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado para teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Lindo, né? Esse salmo é um salmo longo, né? Então nós vamos continuar por ele por alguns dias. Por enquanto é isso. Vamos agora a Provérbios, capítulo 28, versículo 6. Diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Simples assim. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. Gente linda, esta é a palavra do Senhor, e que ela possa ter falado ao seu coração, que ela possa ter trazido luz, entendimento, bênção, para que você possa servir ao Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura diária. Lembre de deixar o seu like, seu joinha aqui, tá bom? Fique com Deus.